iniciando a nossa aula agora, gravando. Mais uma vez, boa noite a todas, sejam muito bem-vindas à aula de hoje. Um tema muito especial, meditação. Em meio a esse processo que a gente está vivenciando, essa situação atípica, se faz necessário realizar uma atividade como essa. E na aula de hoje a gente vai saber o porquê que a meditação tem sido tão aclamada, sobretudo pela área da ciência, porque já se tem, né, comprovação de fatos, de que de fato a meditação ela tem efeitos do ponto de vista psíquico, emocional e físico. E aí eu quero começar a aula fazendo uma seguinte pergunta para vocês. Imagine aí que alguém lhe oferece um remédio e que, se você aceitar, você vai ter uma série de benefícios, como, por exemplo, você vai ter mais foco, você vai se perceber com mais foco nos estudos, no trabalho, você vai perceber menos ansiedade se você for uma pessoa muito ansiosa, se você estiver muito ansiosa, você vai perceber uma melhora na sua atenção, você vai perceber uma melhora no sono, você vai perceber, inclusive, uma melhora no que diz respeito aos sintomas relacionados ao coração, ao cérebro. Você vai se sentir mais feliz, você vai se sentir mais em paz, você vai entrar em estado de gratidão. E a pessoa que lhe oferece ainda diz que se trata de um remédio que não tem efeitos colaterais e que você pode tomar de livre demanda. Quem aqui aceitaria tomar esse remédio? Eu, com certeza. Eu também. Eu também, nossa, tô desgaste, precisando velho, é o muito. desgaste do campo. Pois é, eu também. E a gente está falando nada mais, nada menos do que a meditação. Sim, gente. A meditação, ela tem essa capacidade, né, de proporcionar um estado de bem-estar muito profundo, se a gente conseguir aprender a meditar como deve ser. Ana trouxe que foi uma experiência não muito agradável. Ela sentiu incômodos, sentiu agonia. De fato, uma meditação, quando ela não é realizada através de um processo contínuo, como deve ser seguido, ela vai trazer realmente essa questão, né? E aí, eu trago para vocês o que é meditação. Deixa eu tentar ligar a câmera aqui um pouquinho, para ver se vocês conseguem me ver. Isso. O que é meditação? Oi, gente. Quais os efeitos da meditação? Será que mindfulness é uma técnica de meditação ou será um estado de atenção plena alcançado através de práticas meditativas? Hein? Quem aqui já ouviu esse termo? Mindfulness. Pois é. Então, para a gente falar sobre meditação, é importante que a gente um pouquinho volte no tempo para saber qual é a origem dela, acima de tudo, né? De onde é que surgiu essa técnica da meditação, exatamente? Qual a origem da meditação? Então, a meditação, segundo livros, documentos, escrituras védicas, por exemplo, ela existiu há mais de 1.300 anos antes de Cristo, na Índia.
E essa comprovação existe por conta das escrituras védicas, né? Ela surge a partir dessas escrituras. E o interessante é que a meditação naquela época, ela era restrita a um determinado local. Não era porque estava na Índia que todos ali, todos meditavam. Não. Só quem tinha acesso às técnicas, ao conhecimento dos Vedas, digamos assim, eram as castas mais elevadas, né? Então, durante muitos e muitos e muitos anos, a meditação ela ficou restrita a essas castas. Somente anos depois é que ela foi difundida ali no Oriente, né, em vários países. Hoje a gente sabe o quanto é eloquente, o quanto é muito forte a cultura do meditar na Índia, na China, no Japão, no Tibete, no Nepal, naquela região como um todo. E somente no ano de 1920 foi que o Ocidente passou a conhecer, a saber da existência da meditação. Vários líderes espirituais daquela localidade, alguns conhecidos, outros nem tantos, Paramahansa Yogananda foi um deles, foi quem difundiu a Kriya Yoga no Ocidente, quem trouxe a técnica da meditação no Ocidente, né? Mais precisamente na cidade de Washington, e que hoje a gente tem por vários países no mundo inteiro a sede da Self-Realization. Aqui em Salvador tem, em Pituaçu, tem em Lauro de Freitas, aqui em Salvador, perdão, aqui, né, na Bahia, a gente tem em Pituaçu, em Lauro de Freitas, e tem na Federação. Centro de meditação que foi montado por ele, só que lá nos Estados Unidos. Isso foi sendo difundido, né? Então, até que chegou um período em que a ciência se interessa por essa prática e pesquisa a respeito, né, sobre a prática da meditação. A neurociência também se interessa e descobre, sim, que vários benefícios são obtidos através da técnica da meditação. Se vocês forem ver, em vários artigos científicos na internet, tem muitos artigos que falam sobre os benefícios da meditação, para tudo que vocês possam imaginar. E desde então, desde que a ciência se interessou, né, desde que a saúde se interessou e que a Organização de Saúde também reconhece a meditação como sendo uma das práticas das terapias alternativas, né, que tem se visto muito a utilização das técnicas. Por exemplo, em hospitais, como programa de terapia alternativa, universidades, empresas. Então, percebam como a técnica milenar consegue ser tão forte a ponto de sobreviver a milênios e milênios de anos. Percebam isso. E hoje ela se faz muito presente na vida das pessoas. E existem cursos, né, para a pessoa aprender a meditar. Se vocês forem lá no YouTube, tem vários vídeos, né, e muitos vídeos que falam sobre o mindfulness, que a gente vai ver aqui o que é o mindfulness, na verdade, né? Qual o significado dessa palavra, que relação ela tem com meditação, o que é meditação, não é? A gente vai descobrir aqui sobre isso. Para a gente poder trazer o conceito da meditação, para a gente entender direito o que é a meditação. Então, a meditação ela é um termo genérico que engloba diversas práticas.
E uma delas é o conjunto de técnicas. É um termo genérico que engloba diversas práticas, e uma delas é um conjunto de técnicas onde você fixa intencionalmente a sua atenção a um foco. É um termo genérico. Então, se você fixa intencionalmente a sua atenção em um foco, você pode dizer que se você estiver, por exemplo, ouvindo uma música, muito profundamente você está em estado de meditação. Pode ser que sim. Se você estiver dançando, você está em estado de meditação. Não essa meditação da postura que a gente conhece. O meditar, o se concentrar. Entende? E esse foco, ele pode ser a contagem de sua respiração, pode ser um mantra, um ponto fixo situado no chão, ou entre suas sobrancelhas, um pouco acima da altura, né, das sobrancelhas. Você pode meditar na postura sentada na cadeira, com os pés no chão, e você pode olhar para um ponto fixo no chão, entrar em meditação, como você pode sentar no solo, na posição de lótus, que é como eu estou aqui agora, é a forma que eu mais gosto de estar sentada depois que eu aprendi a utilizar a técnica da meditação, porque no início foi horrível, foi ensurdecedor. Mas tudo é uma questão de prática e hábito. Todo mundo consegue. Então, você pode sentar no solo, com as pernas cruzadas na posição de lótus, como a gente está vendo aí na imagem, e uma almofadinha atrás, na região do cóccix, para poder te manter com a coluna ereta e mais encaixada, digamos assim, com a sua pelve bem encaixada. Em relação à postura, é isso, né? E que se você estiver sentada no solo, você pode fechar os seus olhos e visualizar, gentilmente você levanta, com os olhos fechados, você vai levantar o seu olhar, um pouco acima das sobrancelhas, e vai visualizar uma cor. Geralmente a cor que se pede para ser visualizada é o índigo, que é a cor relacionada ao chakra frontal, ou lilás, o violeta. A gente vai chegar lá, tá? E aí você vai manter a sua atenção e treinar a sua concentração, o foco. O objetivo você vai escolher, tá? Só que toda meditação, para que aconteça, tem que ter uma intenção, tem que ter um objetivo, tem que ter uma motivação. A gente não pode fazer uma meditação de uma forma aleatória, sem um objetivo específico, sem uma atenção, sem uma motivação, né? E essa técnica ela é muito utilizada atualmente para reduzir o sofrimento, encorajar o desenvolvimento de qualidades positivas, tais como atenção plena, sabedoria e compaixão. Então, por exemplo, pessoas que são extremamente desatentas, que têm uma facilidade muito grande cuja atenção de ser tomada por uma outra atenção, é fantástico. Pessoas que têm problema de hiperatividade, a meditação ela é fantástica. Pode ser muito difícil no início, e sei que é. Mas tudo é uma questão de mudança de hábito. Mudança de hábito. Ela vai trazer para você sabedoria, porque a intenção da meditação, ao contrário de nós ocidentais, que pensamos que é para relaxar, para os orientais, a meditação ela tem um objetivo muito mais profundo do que um simples relaxamento. Ela está relacionada com a busca do autoconhecimento, de você entrar em contato com a sua essência. E quando você entra em contato com a sua essência através da meditação, é possível que você entre em contato com o sentimento da compaixão.
Uma meditação bem conduzida, seguindo todo o critério da respiração, do relaxamento, meditação, visualização, você sai dela outra pessoa. Você vai conseguir, de fato, se sentir melhor, sentir-se uma pessoa melhor. Você vai respirar melhor, você vai dormir melhor, você vai sentir vontade de sorrir em alguns momentos da meditação. Isso é muito bom. Então, observe quantos benefícios são trazidos. Se você não reduzir a meditação ao simples relaxamento, ela é muito mais do que isso. Então, as técnicas de meditação, elas são classificadas em 4 categorias, que são elas: concentrando-se. Eu preciso me concentrar. A meditação me traz a concentração. O pensar. Ao contrário do que se pensa, meditação não significa dizer esvaziar a mente, não pensar em nada. Isso não existe. Seria uma luta diária. E com certeza a gente iria perder se lutasse contra a nossa mente desse jeito. A gente tem que se aliar à mente. E como é que eu faço isso? Observando a minha mente. Então, primeira coisa que a gente precisa compreender é que não existe o não pensar. A mente está pensando. O que você vai fazer é ter domínio desse pensamento. Como? Se colocando no local de observador. Você vai observar a sua mente por alguns minutos, sobretudo no início da meditação. Você vai deixar com que sua mente vagueie, ela vai vaguear. Imagine que você é uma mãe e que está observando o seu pequeno filho caminhando. Os primeiros passos, a mãe não fica ali na observação? A mesma coisa. A criança é sua mente, você é você, observando a sua mente. Quando a gente consegue ir para o lugar de observador, a gente tem uma percepção muito mais ampla do comportamento, dos pensamentos, dos sentimentos, de tudo. Tá dando para compreender, gente? Tá, Pro. Então, o primeiro passo é esse, é se concentrar, depois pensar em desse sentido. Isso significa esvaziar a mente. A nossa mente é como se fosse um macaco pulando de galho em galho. Né? Os nossos pensamentos ficam a 1000 por hora, a gente fica... E quando você observa, né, que você vê o quanto você pensa, você percebe, você vai deixar sua mente vaguear, depois você vai trazer sua mente para esse ponto fixo acima das sobrancelhas, se esse for o seu foco, e vai adentrar na sua profundidade da meditação. Visualizando uma meditação bem sucedida. Fica isso do ponto de vista da própria neurociência mesmo, né? A nossa glândula pituitária é ativada, que está relacionada ao chakra frontal. E determinadas regiões do cérebro começam, digamos assim, a expandir ao passo em que você dá, digamos assim, vazão a essa imagem, essa tela mental que você cria. Isso é visualizar. A gente vai falar sobre isso mais profundamente no final. E o vivenciar, que é o sentir, o estado pleno de meditação. A mente mente, a boca mente, o corpo não mente. Correto? O corpo sente. O corpo se expressa. Quem souber fazer leitura corporal vai ter uma compreensão do que o outro pode estar sentindo naquele momento. A gente falou muito sobre isso em imagem pessoal. Então, o corpo fala. E é importante que a meditação bem-sucedida vai lhe trazer essa vivência de bem-estar, de gratidão, de sensação. Você pode querer chorar algumas vezes. Perdão, não um choro triste, não por conta de tristeza, mas pela alegria que a meditação provoca. Entende? E
como eu tinha dito, toda meditação ela precisa ser estabelecida em uma motivação. Você pode estar incomodado com alguma coisa e você sabe que se você meditar, você pode melhorar esse incômodo. Então, o próprio incômodo pode ser uma motivação para... Ou simplesmente você começar a buscar aí o caminho do autoconhecimento e começar pela meditação. Isso pode ser uma motivação também. E o objetivo. Qual é o meu objetivo da meditação? Vários. Eu quero meditar porque eu quero me concentrar mais. Eu quero meditar porque eu quero fazer uma prova tranquila. Eu quero meditar porque eu quero retomar o meu sono. Eu quero meditar porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. Tem que ter um objetivo. Por exemplo, desejo meditar hoje com a finalidade de me ajudar para ser uma pessoa melhor, mais feliz, mais gentil, para que possa ser mais útil para mim mesmo e todas as outras pessoas. Sim, a meditação ela promove a gentileza, verdade. O seu comportamento muda. Ou melhor, você resgata aquilo que diz respeito a você, a sua essência. Porque todos nós temos isso dentro da gente. Mas como a gente vive no piloto automático, no ego, ali em ação o tempo todo, a gente se esquece. A gente se esquece dessas boas práticas, né? Porque a gente vive sob pressão. Olha como nós estamos sob pressão nesse momento. E sofrendo muito também, né? É difícil, de fato, adentrar a essência dentro desse contexto, nessa atmosfera que tem aí fora. E que perpassa pelos nossos pensamentos energeticamente falando. Então, a meditação ela vai trazer o resgate desse encontro com você mesmo. A prática da meditação ela tem sido relacionada à reeducação do estresse, à redução do estresse, da ansiedade, a melhora na saúde por promover bem-estar e desenvolver características psicológicas positivas, como o autocuidado, a resiliência, a compaixão. E isso é muito bom. E ao passo em que a ciência, né, se interessa, foi necessário trazer uma nomenclatura, digamos assim, já que a meditação ela tem um aspecto genérico, né? É uma palavra. Então, a ciência meio que quis, através dos estudos, né, quis trazer um nome específico dentro dos estudos que estavam sendo feitos. E aí surge o termo mindfulness. Então, muitas pessoas pensam, quando ouvem falar, tem até um livro, né, que é escrito sobre a técnica do mindfulness, as pessoas associam esse termo à meditação, pensam que é uma técnica de meditação, como existe a técnica Zazen, existe a Kriya Yoga, existe a meditação transcendental. Não é uma técnica, mas sim um estado mental que você pode alcançar através de práticas meditativas. Observe, você pode, por exemplo, praticar o mindfulness em várias atividades da sua vida, como, por exemplo, uma corrida, uma atividade física. Porque você está concentrando naquele momento, concentrada naquele momento, na sua atividade, ouvindo as batidas do seu coração, percebendo o movimento do seu corpo, a sua respiração, olhando para o horizonte em sua volta. Então, você está no estado de presença. Não é recomendável quando a gente vai fazer uma atividade física, tem muita gente que vai fazer atividade física com o celular olhando mensagem. Esteja no aqui e agora. Quando eu vou correr, por exemplo, na esteira, quando eu corria, né, que a gente não pode nesse momento, pelo menos não aqui embaixo, mas quando eu conseguia correr, ou seja, na praça, enfim, ou na esteira, eu ficava no aqui e agora. Eu direcionava um ponto fixo, geralmente eu era o visor,
da máquina, né? Da esteira, ou simplesmente era uma planta do lado de fora. E eu corria e estava concentrada naquele ponto. Quando a gente se concentra, a gente não fica pensando que horas vai acabar. A gente não fica pensando o que vai fazer antes, depois de que terminar. A gente não fica dizendo, pensando que está cansado, porque o que faz a gente tirar a atenção da nossa meditação, ou, por exemplo, de um estado como esse, de presença, são as preocupações. Quem nunca meditou que não ficou pensando logo no início da meditação que horas isso vai acabar? Né? Eu acho que muitos. Eu fui uma das, com certeza. E é angustiante isso, porque começa a doer o corpo, começa a coçar, coça tudo. Do nada começa a coçar cabelo, começa a coçar o ouvido, começa a coçar nariz, é uma coceira que dá. Isso é um incômodo que a gente tem internamente, isso é refletido aqui fora. É a zoada, o barulho mental, que é mais alto do que qualquer silêncio que a gente possa, que é mais alto do que um trio elétrico. E esse silêncio que a gente fica parece ser mais ensurdecedor do que qualquer outra coisa. Então, é possível, sim, que você entre nesse estado mental, por exemplo, tocando um instrumento musical, ouvindo uma música, dançando, seja lá o que você esteja dançando. Olha a bailarina como se concentra na técnica da dança. Então, esse estado de atenção plena, ele pode ser conseguido através de outras práticas que não necessariamente diz respeito à meditação propriamente dita. Tá dando para compreender? O mindfulness, ele está envolvido com a meditação, mas ele não está ligado intrinsecamente, não diz respeito a, ele pode ser realizado de outra forma, tá? Porque diz respeito a um estado mental. Então, mindful significa mente atenta. E mindful, mente cheia. Então, a partir desses dois termos, foram usado o nome mindfulness. Para praticar o mindfulness através da meditação, é preciso ter uma atividade física e mental muito forte, passando pela pausa, pela atenção, o não julgamento e o autocuidado. O que significa essa pausa? A gente vai ver, está relacionada com a respiração. Então, se eu estou fazendo atividade física, eu estou ali na minha atividade e respirando. Seja lá qual for. A intenção é o objetivo. Tá? O não julgamento é, por exemplo, trazendo isso para o aspecto da meditação. As pessoas se auto-julgam muito quando acham que não estão conseguindo meditar e que não conseguiu. Isso é muito ruim, porque isso bloqueia, e aí ela vai ter aquela sensação como a Ana trouxe, foi horrível, péssima, eu não consigo. Porque entrou no auto-julgamento e não pode. Tente quantas vezes forem necessárias. Vá no seu tempo, não se cobre. Comece com 5 minutos, não importa o tempo. Depois você vai para 10. Quando a gente começa a fazer atividade física, não é assim que a gente faz? A gente consegue correr 20 minutos na esteira de cara? Eu não consigo. Eu me lembro que eu começava com 10, fui para 15, fui para 20. Hoje, correndo, eu consigo chegar aos 30, consigo até 1 hora, intercalando entre corridas rápidas e corridas mais velozes. Mas tudo é uma questão de mudança de hábito, paulatinamente. Ninguém muda. A água, quando sai do estado dela normal para um estado, por exemplo, de calor muito profundo, de quelação, ela precisa passar pelos outros estados, correto? Para ela chegar ao estado de ebulição, ela precisa passar pelo calor, depois pelo fervor, depois pela ebulição. A mesma coisa é a gente. A gente não pode mudar um comportamento do dia para a noite, né? Então, essa questão da pausa, da intenção, né, do não julgamento e do autocuidado. Onde é que está o autocuidado nesse sentido? Na postura,
se auto-observar. Se você perceber que está indo longe demais, pare e dê o seu tempo. Isso é muito importante. O relaxamento. Onde é que o relaxamento entra nessa história? Muitas pessoas vão fazer meditação deitada. E é uma das coisas mais errôneas, digamos assim, que existe. Porque a meditação deitada, a pessoa ela vai dormir. Não porque ela quer, porque isso pode acontecer. Ela vai entrar no estado de relaxamento, ela não vai meditar. A meditação diz respeito a quem estar na presença, no aqui e agora, na percepção do seu corpo, da sua mente. Depois, não mais do seu corpo, só a sua mente. E você vai adentrar em um universo muito... Você vai adentrar em uma profundidade que no seu estado de relaxamento, como a gente está vendo aí na imagem, não aconteceria. A gente pode fazer o relaxamento antes da meditação, preparando o corpo para avisá-lo que ele vai entrar em uma outra atividade, cuja atividade diz respeito a algo que ele não tem presenciado com frequência, não faz parte da rotina do corpo. Então, a gente precisa relaxar o corpo para entrar em meditação. E no final também. No final da meditação, a gente vai fazer um relaxamento como esse aí. Se deita, fecha os olhos, abre as pernas, abre os braços, como a gente está vendo aí. E relaxa. Só relaxa. Não puxa a respiração nem nada, somente relaxa. Mas durante a meditação propriamente dita, não. Por isso que não é indicado que se faça meditações deitado, exceto no final. Então, qual é a importância do relaxamento na prática da meditação, né? A meditação, ela serve para relaxar? Muitas pessoas pensam que sim. A meditação, ela ajuda no processo, mas ela não é o objetivo principal. O relaxamento não é o objetivo principal da meditação. E muitas pessoas fazem meditação porque querem relaxar. E não conseguem, quase nunca conseguem. Porque para que haja o relaxamento, tem que passar pelas etapas. Entende, gente? Então, assim, você já tentou meditar e sair com a sensação de que estava mais tenso do que antes na meditação? Ana, foi mais ou menos isso que aconteceu com você? Foi pronto. E também porque quem estava guiando disse que eu tinha que esvaziar a mente. Impossível, gente. Eu perdi tanto tempo tentando esvaziar a mente e cada vez que eu tentava esvaziar ficava pior. E aí eu comecei a ficar tensa porque não conseguia relaxar, não conseguia me concentrar em nada. E aí dá uma agonia, assim, sabe? Aí meio que o corpo, em vez dele desacelerar, ele acelera e aí eu acabei perdendo o foco. Aí eu não voltei mais para essa técnica. Pois é. Porque esse estado de angústia faz com que a gente desista e a gente comece a associar isso a algo que é ruim. Algo ruim, na verdade, não é. Quando se fala esvaziamento, tem que explicar para a pessoa o que é esvaziamento, porque, caso contrário, ela vai ficar lutando ali com a mente dela e não vai conseguir nunca. Mas, por exemplo, a senhora deu um exemplo aí, que eu agora aqui já fiquei até mais tranquila. Que a senhora falou que a gente pode tentar ir ouvindo uma música, focar em algo, né? Isso eu faço constantemente. Quando eu quero descobrir a solução de um problema, ou eu tenho meus canais para ativar minha criatividade em determinadas coisas. A senhora já percebeu que eu sou bastante criativa, mas eu tento focar a criatividade no recorte que ele me traga um bom resultado. Então, normalmente, eu tenho o mesmo ritual. Eu tenho uma poltrona da qual eu gosto muito, meu cachorro ficar no colo, e eu sempre ligo em músicas, sempre toco músicas que me remetam assim àquela coisa mais intrínseca, que não me leve muito para o mundo exterior, e sim para o mundo interior. Normalmente eu tenho aqui uma coleção de Pavarotti. E aí aquilo ali, minha mente trabalha em um ritmo acelerado, mas num ritmo bacana. Entendeu que eu saio daquela, vamos botar assim, entre aspas, na meditação com bem-estar.
com o bem-estar, principalmente de um ócio produtivo, entendeu? Aí quando a senhora falou aí, eu já fiquei mais tranquila, porque isso eu faço sentada, não na posição de lótus, eu faço sentada mesmo, numa poltrona normal, com a postura correta e tal, não de olho fechado, mas realmente fixando em um ponto. Mas quando eu já estou pensativa, eu já estou fixando em um ponto automaticamente, entendeu? Mas o que mesmo da meditação, de ir. A outra tentativa foi a pior de todas, porque aí a senhora falou que não pode deitar. O brother lá mandou eu deitar e eu dormi. Eu ronquei, eu fiquei envergonhada, porque eu não cheguei nem a 15 minutos de atenção. A gente vai ver no decorrer daqui da aula que existe uma técnica que a gente precisa seguir, que diz respeito à técnica da respiração, do relaxamento, antes da meditação e depois da meditação. E vocês, a sugestão é que no final da aula a gente consiga fazer isso um pouquinho, 10 minutinhos. A gente vai tentar, eu vou pedir para que todo mundo ligue a câmera um pouco. Quem puder, né? Que aí a gente vai ver 4, depois vai ver as outras. Quem puder e quem quiser também, para a gente poder sentir isso, para saber se a gente consegue de fato. Deixa eu só acender aqui um pouco a luz, que está um pouquinho escuro, eu acho. Melhorou, eu acho. Ai, melhorou. Então, o que é necessário para meditar? Para meditar, é necessário que você esteja relaxado. Vocês estão acompanhando os slides comigo? Sim, pronto. Então, para meditar, é necessário que você esteja relaxado. É necessário que haja uma passagem de transição. Que passagem de transição é essa? Seria a pausa. Seria você, primeiramente, preparar o seu corpo, relaxar ele através da respiração, da técnica do relaxamento, que diz respeito ao escaneamento corporal, que a gente vai ver como é que faz. Aí você entra em estado de meditação. Do jeito que eu tô aqui, falar assim, eu vou meditar, eu não vou meditar. Se eu chegar aqui e disser assim, vamos meditar agora, vamos fechar o olho, vamos visualizar um ponto entre as sobrancelhas, não vai rolar. O corpo não foi preparado para. Observe, quando a gente vai fazer atividade de arte marcial, por exemplo, quem pratica arte marcial, não existe um processo de aquecimento do corpo primeiramente, né? Preparar o corpo para a atividade, então, não é assim que se faz? A mesma coisa é com a meditação. Então, essa passagem de transição diz respeito a isso. Preparar primeiramente o corpo para que ele entre em meditação. Qual a importância da respiração nesse aspecto? Muito. Quando eu respiro, eu consigo relaxar melhor o meu corpo. A respiração, ela tem uma relação muito intrínseca com a meditação, tá? Com o corpo propriamente dito. E aí a gente percebe o porquê que a gente está inspirando e expirando. A gente vai aprender isso, como é que se dá esse processo do exercício de respiração, das pausas longas, das pausas curtas, das pausas cheias, das pausas vazias. A gente vai ver como é que é essa questão da respiração. Então, por exemplo, observem a imagem que tem ali atrás, no slide, né? Eu coloquei aquela imagem propositalmente. Então, observe que a moça, ela tá com uma mão, deixa eu colocar aqui assim, ela tá com uma mão no chakra cardíaco, né? No centro do peito, aqui no externo, e a outra está no abdômen. Provavelmente ela pode estar em processo de inspiração e respiração. Então, observem, vou fazer aqui para vocês, tá? Então, por exemplo, na inspiração, eu vou inspirar em 5 tempos, vou segurar uma pausa cheia em 3 tempos, vou expirar em 5 tempos, vou segurar uma pausa vazia em 3 tempos. Observe como é que é isso, tá? Olhem para mim. Eu vou inspirar em 5 tempos e vou contar aqui para vocês observarem. E tô com a minha mão no meu abdômen para poder sentir o movimento, tá? Então, em 5 tempos. Inspirando.
E aí eu repito o ciclo. Deu para entender o que foi que eu fiz? Eu inspirei em 5 tempos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Segurei no diafragma, 3 tempos. Vou contar 3 segundos com o diafragma cheio. Isso significa pausa cheia. Você está segurando o ar em 3 tempos. 3 segundos. 1, 2, 3. Agora eu vou expirar em 5 tempos. Não muito rápido, no seu tempo devagar. E segure uma pausa vazia. Observe essa pausa, traga sua consciência para baixo do seu ventre, para o seu ventre. Se você quiser perceber essa sua respiração, os movimentos, coloque uma mão no centro do externo e a outra mão no abdômen. E você vai perceber o movimento da caixa torácica. Observe se seus ombros também levantam, tente relaxar. Por isso que é a importância do relaxamento antes, porque você está preparando o seu corpo. E essa respiração antes da meditação, ela é muito importante. Então, assim, para iniciar, você pode começar nesse movimento do tempo, contando mentalmente, fazendo 3 ciclos, e depois você pode fazer naturalmente sem contar. Quando você for perceber, você já está fazendo sem contar. Então, o processo da respiração, ele é derivado dos movimentos básicos da inspiração, como eu falei. O ar vai entrar no organismo através da contração do diafragma e dos músculos intercostais. Por isso que é importante a gente colocar a mão aqui no centro e perceber essa respiração se movimentando no seu organismo. Observe que os pulmões eles se enchem de ar quando a gente está na inspiração, né? E que ele esvazia na expiração. E a expiração é a saída do ar dos pulmões através do relaxamento do diafragma e dos músculos intercostais. Então, quando a gente inspira, que a gente respira, o que a gente também está movimentando? Ajudando no processo da movimentação do peristaltismo, a gente está ajudando no processo da movimentação da linfa, do sistema sanguíneo, a cisterna de Piquet, que fica bem no centro, como se fosse uma nascente do rio aqui no abdômen, né? Também conhecida como quilo, correto? Então, vocês também estão movimentando todo o organismo, você está massageando o organismo, as vísceras através da respiração. Então, isso é muito importante, tá? Depois eu vou pedir para que a gente faça isso junto, tá bom? Vai ter aqui mais oportunidade para a gente repetir isso. Como você respira? Então, observe, quando a gente faz esse movimento, eu vou pedir para que nesse momento agora, vocês, quem puder, quem quiser ligar a câmera, pode ligar, para a gente ver como é que vai ser isso, ou que não quiser, tudo bem, mas assim, eu gostaria que vocês nesse momento fizessem esse exercício da inspiração 5 tempos, pausa cheia, 3 segundos, depois expiração 5 tempos, pausa vazia, 3 segundos, tá certo? Se sentem na postura confortável, e aí vocês vão perceber como é que você respira. Se é uma respiração curta, se é uma respiração longa, se existe um incômodo nessa respiração, se você não consegue fazer os 5 movimentos. Professora, eu percebi que foi difícil para mim chegar no 5. Então, vá no 3, vá no 4, 1, 2, 3. Mas no primeiro, tente no 5 para ver se vocês conseguem, tá bom? Vamos lá, Ana. Ana já está aí. Isso, vamos lá. Inspirando. Isso, Camille. Vamos lá. Isso. Vamos fechar os olhos porque vai ficar mais fácil, tá? Então, a gente vai inspirar 5 tempos. Segura 3 segundos, pausa cheia. Soltou 5 tempos, esvaziou. Segura 3 segundos, pausa vazia. Agora vamos repetir mais uma vez sem eu falar nada, tá bom?
Mais uma vez, só mais uma. E aí, bem devagar, a gente vai abrindo os olhos. Isso. Eu queria ouvir um pouquinho o relato de vocês. Como você respira? Como você percebeu sua respiração? Bom, eu fiz ela. Quer dizer, eu já respiro assim, né? No diafragmático, né? Não faço a torácica, né? Eu só faço a torácica quando eu vou competir mesmo, né? Me condicionei a fazer a diafragmática. Aí enchi bastante, né? A barriga, em 5 segundos, contando, né? 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Segurei. Aí contei, né? 1001, 1002, 1003. E aí vim devagar. Contendo aquela ansiedade de querer expirar rápido, né? 1001, 1002, até chegar, né? Assim, dá uma... No início me deu um pouquinho assim de tontura, depois me dá uma estabilidade, né? Uma estabilidade. E dá uma certa sensação de calmaria mesmo, né? De tranquilidade. Pelo menos essas inspirações e expirações agora foi o que eu senti, né? Aquela questão assim de calmaria. O coração não está acelerado, muito pelo contrário, está bem, né? Bem calminho. Aqui em cima praticamente não se levantou, né? Não teve movimentação. Não foi assim que eu fiquei no dia. Tá. Camille, querida. Eu percebi que eu respiro muito mal. Tive um pouco de dificuldade de expandir até o 5, já estava quase explodindo. Na hora de soltar, queria soltar com muita rapidez. Mas no final já estava tranquilo também. Certo. Se você está sentindo essa dificuldade, então, Camila, o que você pode fazer? Da próxima vez que você fizer, esse exercício que eu passei para vocês, que eu enviei, né, em massa hoje, se você puder imprimir, imprima. Aí, você vai tentar durante a semana, respirando dentro das suas possibilidades. Se são somente 3 tempos, faça em 3 tempos, não force. Aí você vai dizer assim, deixa eu ver se eu consigo 4 agora. Ah, consegui. Isso é natural. Ao passo em que a gente vai tentando, a gente vai expandindo e automaticamente a gente consegue, tá me entendendo? Então fique tranquila quanto a isso, não entre no julgamento, tá tudo certo, tá bom? Tranquilo. Agora, a sensação foi boa na descida? Como é que foi isso? Ou sentiu dificuldade Muito também? boa. Pode Dá um ser alívio, sincero. né? Não. Dá um alívio. Na hora de soltar, tranquilo. Uhum. Agora a gente solta e segura lá embaixo, né? 3 segundos também, pausa vazia, tá certo? Vamos se lembrar disso. Joia. Alguém mais quer falar? Alguém mais fez que não ligou a câmera? Alessandra? Não fiz não, professor, porque minha casa aqui tem muito, tá muito, não tem nem como se concentrar agora. Entendi. Mas eu estou prestando atenção na aula. Tá, eu entendi, tá bom. Rainara, as meninas aí. Tissara, cadê você? Oi, Pró, tô aqui. Eu fiz, mas acho que eu fiz errado, porque quando eu entrei na aula, a senhora já tinha ensinado, já tava no final. Tá, mas fica tranquila que a gente no finalzinho vai ter a oportunidade de fazer todo mundo junto, tá bom? Tá. Vamos prestar atenção aqui então. Tá bom, posso seguir? Pronto, deixa eu fazer uma pergunta. Faça. Qual é o óleo essencial que a senhora aconselha? Eu botei aqui Lang Lang, mas tem algum específico para esse estado de meditação? Para meditação, eu penso que o lavanda. Lavanda, né? O Ilang Lang não vai te dar. É Porque a porque meditação vai trazer. Eu vou explicar. Deixa eu explicar o porquê da lavanda. Repare, a lavanda, primeiro que ela promove o relaxamento, correto? É uma das intenções da lavanda, né? Ela como processo fitoterapêutico, né? Propriedade terapêutica, ela vai promover o relaxamento.
Segundo, a lavanda, ela vibra mas na mesma energia do chácara frontal e do chácara coronário. A cor da lavanda é a cor lilás. Compreende? Então, se existe um estudo entre a cromoterapia e os óleos essenciais. Existe. Então, a lavanda, ela vibra nesse aspecto. O ylang-ylang já é uma coisa mais... vai aflorar sua energia yang mais ainda. Viu? Então, o ylang-ylang, ele pode ficar para uma outra ocasião. Mas, assim, o lavanda aí pode ser nesse sentido. Muito embora, pessoas com problema, por exemplo, de excesso, digamos assim, fraqueza, né? Pessoas que estão com excesso de fraqueza, pessoas que não estão se sentindo muito dispostas, talvez sim, talvez nesse caso, um óleo essencial como o alecrim, tá me entendendo? Talvez nesse caso, uma meditação, se ela tiver muito na energia yin, ok? Mas se a intenção da meditação for promover um estado de bem-estar que diminua a ansiedade, os óleos essenciais mais ativos não vão conseguir ajudar nesse sentido. Entende? Então, o capim-limão, o lavanda, o gerânio, rosas, são muito bem-vindos. Joia? Mas tente, faça um teste, veja o que é que acontece, faça um teste. Então, assim, quando você estava observando a respiração, percebeu se havia uma pausa entre os dois processos, né? Como Camille trouxe, foi difícil para ela no início, né? Então, essa pausa, ela é muito importante nesses dois processos, muito importante, tá? A gente não pode abrir mão dessa pausa no processo da respiração, para que a gente tenha uma meditação bem-sucedida. Deixa eu passar agora aqui o próximo. Pronto. Ó, tudo que eu falei tá aqui, viu? Tissara, que chegou um pouquinho depois, tem a oportunidade de ver aqui, ó. Exercício de respiração. Então, quando a gente vai inspirar, faltou ali o número 5. A gente conta 5 vezes para inspirar, a gente conta até 3 para manter a pausa cheia, a gente conta 5 vezes para expirar, a gente conta até 3 para manter a pausa vazia. Continuar realizando esse exercício contando 4 ou 5 ciclos respiratórios. Se você achar que 4 está demais, que 5 está demais, faça 3 ciclos respiratórios. O que são 3 ciclos respiratórios? 3 vezes, 5 vezes inspirar, 3 vezes pausa cheia, 5 vezes expirar, 3 vezes pausa vazia. Você vai repetir isso 3 vezes. Quem conseguir fazer 4 ou 5, maravilha. Mas quem não conseguir, fica no 3 e depois vai aumentando aí gradativamente. Então, esse exercício aí pode promover que gradativamente a pessoa consiga inspirar mais que o começo da contagem anterior. Entendeu, Camille? Nesse caso, o que acontece? Você vai perceber que no primeiro ciclo, você pode sentir um pouco de dificuldade, no segundo ciclo, nem tanto, no terceiro ciclo, melhor ainda. É assim que a gente vai observando. Tá? E aí é necessário se adequar às contagens respiratórias e se sentir confortado nesse sentido, entendeu? É importante observar essas contagens, como é que elas estão indo e se você está se sentindo confortável. Isso não pode ser, não pode ser sofredor, não pode, porque a experiência não vai ser bacana, vocês não vão conseguir atingir o estado que a meditação nos leva. Entende? Que é um estado de bem-estar profundo muito grande. Procure perceber qual musculatura você movimenta enquanto respira. Foi o que a gente fez. Colocou a mão na região peitoral, no externo, a outra mão no abdômen. Também pode colocar a mão no diafragma, tá? E daí você, ó, vai percebendo. O ideal é que durante o exercício da respiração, você utilize mais a região do abdômen, tá? Utilizando bem o diafragma. Uma dica para que você sinta se realmente está respirando pelo diafragma é colocar a mão no centro dele e perceber o movimento em conjunto com os músculos. Você perceber esses músculos, os músculos intercostais, o reto abdominal, você perceber que eles estão se movimentando. Se estiver parado, você não está conseguindo fazer
realizar a respiração como deveria. Daí você volta novamente, não entrando no julgamento. Então, durante o processo da pausa cheia e da pausa vazia, a movimentação ela precisa ser na região abdominal. Perceber essa região na abdominal, tá bom? Isso é muito importante. Técnica de relaxamento corporal. Vou achar aqui um pouquinho. Pronto. A gente falou sobre a respiração e a gente vai entrar agora na técnica de relaxamento. Eu disse para vocês que a técnica de relaxamento, ela tanto pode ser no início, antes da meditação, pré-meditação e pós-meditação, tá? E é muito bacana. Só que a técnica do relaxamento corporal no pós-meditação, ela é diferente da técnica no início. No início, você vai explorar o seu corpo, você vai fazer como se fosse um processo de escaneamento corporal, onde você estivesse escaneando cada parte do seu corpo. E esse escaneamento, ele perpassa pelo seu toque sobre você mesma. Por isso que a aula anterior que nós tivemos sobre toque terapêutico, ela tem aí uma ligação com o que a gente está vendo hoje. Então, por exemplo, a gente vai tocar, a gente pode começar isso antes da meditação, antes da respiração, antes de tudo. Comece com relaxamento corporal, tocando na sua cabeça. Vocês podem até fazer isso aí agora enquanto eu faço, ó. Pegando na cabeça. Use a ponta dos dedos, coloque o polegar bem na base do occipital, aqui na base do crânio, no ossinho occipital que a gente tem. Vá massageando essa área. O occipital está relacionado com a área dos olhos. E se a gente está estimulando aqui, a gente também está, de uma certa forma, por estímulo, né, reflexo, a gente também está estimulando a área dos olhos. Os nossos olhos ficam muito cansados ao ver tantas imagens durante o dia, né? Então, aqui também vai ajudar. Pare um pouquinho aqui e massageie bastante essa área do occipital. Isso. Vá tocando com a ponta dos dedos o polegar. Apenas tocando. Vá trazendo para o couro cabeludo. Perceba o espaço entre o cabelo e o couro cabeludo. A gente, no dia a dia, nunca percebe isso. Eu vou tirar os óculos. E aí, aqui na testa, você vai massageando de dentro para fora, ó. Massageia de dentro para fora. Massageia de dentro para fora. Massageia as sobrancelhas. Massageia bastante as sobrancelhas. Vai dando petelecos assim, ó, como se você estivesse estincando, como se fossem uns pensamentos. Isso é muito bom, libera a tensão que a gente tem nessa área. Cuidado com as unhas, tá? Na região dos olhos, com os olhos fechados muito sutilmente, muito gentilmente, você pode usar o indicador e fazer uma pequena massagem na área dos olhos. Massageando. Vocês podem descer aqui para a região do zigomático, do arco zigomático, do seio da face e massagear de dentro para fora. Toque com carinho na sua face. Quando foi que você fez isso? E aí você vai descendo para o pescoço. Observe as tensões no pescoço. Esse tempo que a gente tem estado muito no computador, escrevendo, estudando, digitando. Massageia com a ponta dos dedos o movimento circular na região do pescoço, na cintura escapular, massageia, tá? Na região dos ombros, vocês vão fazer um movimento circular para fora. Olha como eu estou fazendo aqui, ó. Para fora. E depois para dentro. Isso aqui também é uma massagem, tá? Vocês também podem tocar nos braços de vocês, ó, massageando, massageando, massageando a mão, esticando cada dedinho. Você está fazendo um escaneamento corporal. E nesse movimentar, observe onde você tem mais tensões. Observe se você encontra algum nódulo. Observe qual é a área que dói mais, qual é a área que você tem mais prazer. Entendeu? Vai tocando. Coloca as mãos aqui sobre o externo, faz uma leve pressão e solta, ó. Faz uma leve compressão e solta. Não na mama propriamente dita, mas no centro. No centro cardíaco, tá? Uma leve solta. Distensiona essa região.
A gente sente muitas tensões que está relacionada ao processo emocional que o chakra cardíaco carrega muito, sobretudo quando ele está em desequilíbrio. Entende? Ressentimentos, sentimentos que não são falados, fica tudo no chakra laríngeo, fica tudo aqui nessa região do chakra cardíaco, tá bom? Você pode descer trazendo suas mãos para os espaços intercostais, massageando, tá? E aos poucos você vai descendo para a região das nádegas, para a região lombar, massageia a região lombar, desce para a região pélvica, e você vai massageando sua perna, vai massageando os pés, até o dedo do pé. Esse escaneamento corporal, ele pode ser realizado tanto começando do fio do cabelo ao dedo do pé, como ao contrário, a partir dos dedos dos pés até a cabeça. Eu, particularmente, faço começando com a minha cabeça e vou descendo, tá? Mas vocês escolhem como fica melhor para vocês. Então, essa prática consiste em começar ou da ponta da cabeça até a ponta dos pés, como eu falei, né? Então, imaginar que você está passando um escaneamento no corpo todo, buscando pontos e regiões onde você tem mais tensão, procurando relaxar melhor, tá? Sinta cada músculo, sinta o músculo da sua face, quando você massageia, sinta cada músculo. A intenção do escaneamento corporal é trazer você para a presença do seu corpo. A gente nunca está no corpo, quase nunca nós estamos no corpo, correto? Qual é o momento em que a gente está no corpo de verdade? Quiçá, talvez, em uma relação sexual. Às vezes a pessoa nem está na presença ali no ato sexual, não é verdade? Né? Sobretudo no ápice, né? Então, assim, por quê? Porque você está na presença. Quando é que você está realmente no corpo? Quando você está dançando. Quando é que você está realmente no corpo? Quando você está chorando. Que você percebe suas emoções. Mas no dia a dia, a gente não está. A gente mal consegue perceber a roupa que cobre a nossa pele, o espaço entre uma coisa e outra. Então, a intenção desse escaneamento corporal é justamente isso, te preparar para estar na presença, para que você tenha uma meditação bem-sucedida, tá? Isso é fantástico, gente. Depois que você passa por esse processo de relaxamento, pré-meditação, fica muito mais fácil adentrar, meditar. Vocês vão ver aqui por quê. Então, além do escaneamento corporal, a autocinética, que também é uma técnica de relaxamento, e quero dizer o seguinte também, que tanto o escaneamento corporal quanto a autocinética, ela não necessariamente precisa ser realizada somente para a meditação. Não, você pode utilizar essas duas técnicas, por exemplo, para se preparar para estudar, ao acordar. Não necessariamente significa dizer que você tem que meditar posteriormente, tá? É independente. Assim como a técnica do mindfulness que eu falei para vocês era independente à meditação, mas estava articulada, ok? Ambas estão articuladas, mas são independentes. Você pode realizar isso em qualquer outra atividade para um outro objetivo que não seja a meditação, tá? Então, atinge ótimos resultados, sendo muito mais fácil de ser executado, a autocinética. Os principais benefícios da autocinética são a revitalização do corpo e o combate ao estresse com foco no controle da mente. Então, primeiro, o cliente ele vai estar sentado em uma cadeira, os pés apoiados no chão, não devendo encostar a coluna na cadeira, a mesma postura de quem vai fazer meditação na cadeira, mas manter a mesma ereta. Os braços devem ficar soltos ao lado do corpo. Na meditação sentada na cadeira, geralmente a gente coloca as mãos apoiadas bem na região do ilíaco, no ossinho do nosso ilíaco, espalmadas assim para cima, tá? Então, o dorso fica para baixo e a região palmar fica para cima. Para quê? Evitar que o corpo faça esse movimento, que caia durante a meditação. Mas aqui na autocinética já é um pouquinho diferente essa parte. As mãos ficam paralelas ao corpo, tá? Os olhos devem ficar fechados e a respiração deve ser profunda, ó. E em seguida é preciso concentrar-se na entrada e na saída do ar. Ô, professor, eu posso fazer o exercício de respiração da pausa cheia, da pausa vazia na autocinética? Pode. É muito interessante. Os olhos devem continuar fechados e com as pontas dos dedos médios você deve realizar uma leve pressão no canto interno do olho, ó.
Você está ativando a concentração, você está ativando o terceiro olho. E, ao mesmo tempo, você está relaxando. Logo em seguida, você vai fazer um movimento de vai e vem, que é assim, ó. Ainda com os olhos fechados, deve-se iniciar um leve movimento para frente e para trás, de um lado e para o outro. Esses movimentos são realmente autocinética. Autocinética justamente é isso. Então, é trazer para frente, para trás, para um lado e para o outro. O praticante, neste momento, ele vai pensar qual é o objetivo dessa prática. Se é para resolver um problema, né, deve, nesse momento, focar o objetivo que pretende alcançar e, durante alguns segundos, procurar depois se desligar desse objetivo, conforme a atividade prossegue. Entende? Capta o objetivo e se desliga dele. Além dos movimentos corporais, também podem ser associados vários tipos de sons. Você pode, por exemplo, colocar uma música de fundo, como a gente está colocando aqui. Eu adoro meditar com música de fundo. É muito bom. Ou eu faço isso aqui também, ó. Eu uso o Japamala para meditação. É um terço indiano e ele tem 108 contas, né? O verdadeiro Japamala tem 108 contas. Então, eu posso utilizar ele e fazer uma visualização. E em cada sementinha dessa daqui, eu vou trazendo o que eu quero. Você pode mantrar. Lembra que eu falei no início que a meditação ela pode ser guiada através de um mantra? Então, você pode mantrar simplesmente: eu sou luz, eu sou luz, eu sou luz, eu sou luz, eu estou tranquila, eu estou calma. Você está me entendendo? E fazer esse movimento. Eu gosto de usar muito Japamala nas meditações, é muito bom. Me ajuda a trazer mais foco e a ter mais concentração. Mas as pessoas podem usar as músicas, eu também uso muito a música. Sinos tibetanos também, músicas que tem os sinos tibetanos que vai acalmar, e fora que tem uma vibração extremamente elevada. Gosto de meditar com músicas clássicas também. A vibração é muito elevada, e isso facilita muito a minha profundidade na meditação, inclusive nas minhas visualizações. Tá? Então, os movimentos e os sons musicais de fundo são bacanas também. Devem ser realizados de forma natural, por no mínimo 30 minutos. Autocinética, tá bom? No mínimo 30 minutos. E a visualização. Por último, a visualização, para poder compor aí a meditação. Então, a visualização, ela perpassa em você desenvolver, criar uma imagem na sua tela mental. Você vai criar uma imagem na sua tela mental sobre aquilo que te faça bem-estar. Então, por exemplo, você pode criar uma imagem que você está em uma praia meditando, que você está em uma montanha meditando, ou que você está em um campo de lavandas. Onde quer que você queira estar, crie essa imagem mental. Quando a gente faz a visualização, a gente está ativando o chakra frontal, né? O Ajna, que está relacionado ao intelecto, à intuição, ao equilíbrio. Então, geralmente, quando esse chakra está desequilibrado, ele não vai trazer clareza. Então, por exemplo, você está com uma situação, com um problema que você precisa resolver, mas que você não encontra clareza. Você não encontra clareza porque você não está em paz. A meditação promove muito essa questão do foco, do equilíbrio, da clareza das ideias, porque está ativando o chakra frontal. A glândula pituitária está relacionada diretamente com ele. Então, você também está ativando essa glândula, tá? Por isso que, muitas vezes, a pessoa, quando vai fazer um processo de visualização na meditação, que sugere que visualize uma cor lilás. E tem gente que automaticamente visualiza. Isso é uma questão de treinamento. Então, hoje, por exemplo, se eu fecho os meus olhos e vou meditar, isso vem com uma clareza muito grande para mim, e aí eu entro em estados meditativos muito profundos. Por isso que, quanto mais profunda for minha meditação, mais tempo eu fico sem ficar me preocupando muito com o tempo. Por quê? Porque o processo da meditação vai trazer uma sensação de bem-estar muito grande, que você não vai ficar muito preocupada em quando vai terminar. O que nos causa ansiedade, se a gente ficar nessa preocupação, compreende? Então, a visualização, ela facilita muito nesse sentido. E a visualização geralmente está relacionada com algo bom, né? Para te trazer mais ainda bem-estar.
Eu trouxe 2 livros para vocês aqui sobre visualização criativa e que está no final desse slide, que são esses aqui, ó. E aí vocês vão ter como pegar depois lá, porque eu já coloquei lá. Da autora Shakti Gaya, Visualização Criativa, fantástico. Tem várias técnicas de visualização aqui. E tem esse outro dela. O que tem nesse, gente, tem nesse. Quase tudo, na verdade, tá? Eu gosto de ter os 2 porque esse aqui tem bastante coisa interessante, mas praticamente o que tem aqui, tá? No azul. Muito bom. E tem afirmações. Então, por exemplo, você pode fazer visualização com afirmações. Como é que é isso, afirmações? Você pode começar a visualização afirmando em um tom de voz. Deixa eu trazer uma confirmação, uma afirmação daqui do livro, para vocês verem como é interessante. Ó, vou ler aqui para vocês. Colocar-nos em contato com o nosso ser, ajudar-nos a direcionar as nossas ações, aprofundar e expandir o que temos. Então, você pode colocar assim, aprofundo o que tenho de melhor. 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 E aí você vai falando somente no aspecto mental. Ou eu sou luz. Crie afirmações positivas. Se você está passando por um processo de doença e tal, crie uma afirmação positiva para isso, dizendo, eu tenho saúde, eu tenho saúde. Ou, se você passa por um processo de ansiedade, eu sou calma, eu estou calma, eu sou uma pessoa calma. Eu vibro na calmaria do oceano. Você está me entendendo? Crie, deixe que a sua mente crie, construa essas afirmações. Ela é muito importante nesse sentido. Então, você pode fazer uma afirmação, primeiramente falada, um tom de voz como esse que eu estou falando aqui, depois você vai diminuindo o tom de voz, até que você não ouve mais sua voz, e essa afirmação fica somente na sua mente, até que você vai se aprofundando na meditação. A gente sabe o poder que tem a nossa mente, o poder que tem a nossa palavra, correto? Hoje, a neurociência já explica isso muito bem. Tem muitos documentários que falam sobre o poder da mente. Na Netflix tem um documentário que fala sobre o poder da mente. Tem um documentário que é o documentário de Deepak Chopra. Tem o livro O Segredo e tem o documentário O Segredo também. Eu tenho ele aqui. Ó, O Segredo. Esse livro é muito bom e fala muito sobre essa questão do poder que a gente tem. Então, aquilo que a gente deseja, a gente consegue colocar em prática e muitas vezes a gente nem sabe que colocou em prática. Uma outra forma de você fazer visualização é você colocar, por exemplo, imagens de lugares que você quer visitar futuramente, uma casa que você queira comprar, enfim, se for um desejo material, se for um desejo de uma realização, de se formar, você pode colocar imagens de fotos de formatura e fazer isso em um quadro e deixar ele lá, tá? Eu me lembro que quando eu queria muito... Oi. Pode falar? Pode, claro. Eu tenho uma folha escrita, as afirmações, para quando eu for meditar, porque esses tempos eu não tô meditando, porque meu incenso acabou e eu não gosto de fazer sem incenso. Eu não tô achando de comprar. Aí eu tenho uma folha com afirmações escritas para ficar repetindo na hora da meditação. E sobre esse negócio de ficar visualizando as coisas, eu acho que tem um pouco a ver com a lei da atração, né? Tipo, eu já consegui alguns bens materiais com isso. Eu visualizando, sentindo que aquilo já era meu, e pouco tempo depois, de alguma forma, eu consegui aquilo. Sem nem saber, tipo assim, antes na minha cabeça era meio que impossível eu ter. Mas eu consegui ter depois. Acho que o pensamento tem poder, né? Sim, o pensamento tem poder e a gente não sabe o poder que tem a nossa mente. A gente não tem ideia, né? No documentário O Segredo,
o segredo do documentário conta a história de um homem que queria muito comprar uma determinada casa e ele ficou durante muito tempo pensando sobre isso, né? Como é que ele ia conseguir. Ele tirou uma foto, colocou lá no baú dessa casa. 5 anos depois, ele já tinha se mudado, não tinha se dado conta que tinha se mudado para essa casa. Ele abre o baú e vê a foto e, nossa, tá me entendendo? Então, a gente não tem noção dessa capacidade que a gente tem. E o que que acontece? Como existe uma crença dentro da gente muito grande, que é uma crença que a gente tem desde a fase da infância, né? Ouvindo palavras de familiares, de pais, você não consegue, você não pode, você não, você não, você não. São tantos nãos que a gente ouve que a gente se limita. Então, o universo, ele é abundante. A gente, estudando terapia alternativa, a gente viu como esse processo de energia é uma coisa que é muito forte, que tem uma ligação com o nosso campo energético, né, com os nossos corpos sutis energéticos, com o campo de energia universal, conhecido como céu, que a gente aprendeu, né? Então, como uma coisa está ligada à outra. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente deseja, com o que a gente pede, porque o universo, ele não vai filtrar o que é bom, o que é ruim. Ele não entende dessa forma, ele entende que você pediu. E pronto. É a lâmpada de Aladim. Fazendo aí uma analogia, o gênio é o universo, tá? E você está dentro dessa lâmpada, digamos assim, fazendo o pedido, né? Então, observe que quando você sai, digamos assim, dessa lâmpada, você percebe a grandiosidade que tem isso aqui, né? Então, trazendo o meu exemplo, eu me lembro que eu queria muito viajar para a Índia, muito, muito mesmo, e eu fazia mentalizações, eu fazia meditações, eu cheguei a colocar fotos na porta da geladeira que eu ganhava de colegas que já foram, né? Da própria, eu me lembro que eu coloquei a foto da agência de viagem com que eu ia, pois acredite, um belo dia a agência de viagem me liga e fala, olha, vamos para a Índia. Tá? O dinheiro surge, a gente fica muito preocupada com a questão monetária, com a questão do dinheiro, é o que a gente não precisa se preocupar. Vá caminhando, é o que você quer, vá construindo, vá buscando formas, que quando você menos espera, eu não estou dizendo que o dinheiro vai cair do céu, eu não estou trazendo aqui um mundo de Alice, o que eu estou dizendo é o poder que a sua mente tem, que você não tem ideia, digamos assim, para poder realizar o que deseja. Acontece, não fique muito preocupada como é que você vai conseguir, porque isso já bloqueia. Porque o como eu vou conseguir perpassa muito pelos porquês. Como os questionamentos, será que eu vou? Entende? Então, quando a gente coloca dúvida naquilo que a gente deseja, a gente não vai conseguir. Se é uma coisa que não depende do outro, por exemplo, você quer uma pessoa em um relacionamento, ela não te quer, daí não depende de você, depende do outro. É diferente. A não ser que esteja lá, que os dois vão se encontrar em algum momento, tá? Mas aquilo que pode estar ao seu alcance, que você, em princípio, percebe que acha que está tão longe, e quando, na verdade, não está muito perto. Então, tudo isso é uma questão de treinamento, tá? E autoconhecimento também. Ao passo que a gente vai adentrando no caminho dessas práticas terapêuticas, né? A gente está lidando a gente está saindo da caixa, dessa matrix que a gente vive. E a gente vai adentrando em um campo pouco explorado, que é esse campo energético e que a ciência já está reconhecendo, já reconhece. A física de Einstein, né? Já reconhece. Entende, gente? Então, a visualização é fundamental para o desenvolvimento da percepção, como também da concentração e da clareza, sendo conhecida como clarividência. A capacidade psíquica em que o indivíduo apresenta uma visão mais clara, conseguindo descrever formas espirituais que pode manter. Por exemplo, eu teve uma cliente minha no Reiki que visualizou umas asas de anjo. Eu acho que eu comentei isso com vocês, se eu não me engano, na aula, né? E aí, isso tinha tudo a ver com a logomarca dela. Mais tarde, mas ela não sabia disso. Ela nem sabia que seria uma logomarca. E ela nem fez associação, ela veio fazer associação depois de várias sessões de terapia, tá? Então, essa capacidade de você dar forma, né, do ponto de vista material, aquilo que ainda está no plano mental.
Entende? Uma das principais formas de desenvolvimento da clarividência é com a meditação, sim. Isso vai sendo cada vez mais aprofundado, ao passo que você vai treinando, isso vai ficando mais claro. Você tem uma visão, entre aspas, ao além do alcance, você ativa a sua intuição, você ativa a sua criatividade, né? Então, para essa prática, é fundamental que seja trabalhado o chácara frontal, o ágina. E assim, tem um exercício de visualização, que é esse, por exemplo, que está no livro do Ava. Tá? E eu trouxe ele aqui para vocês, mas a hora que vocês quiserem, vocês podem acessar o livro, porque está lá. Então, assim, reservar um momento em que você esteja calmo, devendo sentar em uma cadeira confortável, com os pés apoiados no chão. Procure ficar relaxado, com os olhos fechados, imaginando que você está em volta de uma bolha, com uma luz branca. E aí você vai procurar enviar uma luz colorida em direção ao seu chácara básico. Pode ser uma luz vermelha em direção ao chácara básico também. Tá? E posteriormente você vai visualizar o chácara frontal, imaginando uma luz azul. Posteriormente, uma luz lilás no chácara coronário. Você pode fazer uma visualização com as cores de todos os chácaras, até chegar ao chácara frontal, como você também pode descendo. Eu gosto de fazer muito partindo do chácara básico, e eu vou subindo, seguindo os outros chácaras. Permaneça com os olhos fechados e procure imaginar na região entre as sobrancelhas a presença de uma tela. Procure criar vários botões de liga e desliga que vão estar relacionados com o tamanho, o brilho e nitidez das imagens que você estiver visualizando na tela. Agora imagine que você está apagando esta tela. Faça este exercício até que a tela esteja completamente apagada. Terminada essa atividade, você vai pressionar o interruptor e aí você vai ligar novamente a tela, procurando anotar todas as imagens que você viu. Finalmente, tá? Você vai movimentando, né, todos os chakras através da sua tela mental. E aí você vai, como é que eu posso dizer, se sentindo mais calma, vai voltando devagar, abrindo seus olhos bem devagar, nesse sentido. É muito interessante, tá? E aqui são os 2 livros que eu coloquei para vocês, sobre visualização criativa. Esses 2 livros dizem respeito à mesma autora, que é a Chatzik Gaia, e quem puder comprar, pode comprar. Na Corpo e Mente vende. Vocês podem comprar pela internet, na Amazon, na estante virtual também. Podem comprar usados, que na estante virtual vende livros usados, mas em muito bons estados, que eu já comprei lá e parece que são novos, seminovos, muito bons, tá? E aí, eu vou deixar uma pergunta para vocês. Por que você meditaria? Por que você meditaria? A gente vai sair da aula refletindo sobre isso e a gente vai tentar ficar 5 minutinhos com os olhos fechados, depois que eu falar aqui sobre a atividade da gente. Eu vou apagar a luz. Todo mundo, quem puder fazer essa prática aí, faz um pouquinho, 5 minutos só, tá bom? A gente vai fazer uma respiração profunda e vai soltar 3 vezes, uma respiração profunda e vai soltar, né? Seguindo a pausa, a gente pode fazer 2 a 3 vezes e vamos sentar 5 minutinhos e entrar em meditação. É um convite que eu faço. E atividade parcial 2 da 4ª unidade em equipe, muito simples, gente. Vocês vão pesquisar sobre um artigo científico que aborde o tema da meditação. Vão discutir sobre esse artigo entre vocês, em grupo. Discutir e refletir sobre a pergunta por que meditar? E escrever sobre a discussão em grupo acerca dos motivos que levaria cada integrante à prática da meditação. Então, é como se fosse um compilado do que todo mundo pensa acerca do porquê meditar. Cada um tem a sua questão com relação, né? Tem o seu objetivo. Então, o bacana dessa atividade é que vocês vão poder conhecer um pouquinho mais uma outra já no final aí da nossa parcial. Essa é a última atividade parcial da gente. Vai fazer com que vocês se identifiquem, percebendo que às vezes o problema de uma também pode ser o da outra, e vocês podem ajudar umas às outras nesse sentido, tá? Então, vocês vão escrever uma discussão acerca dos motivos que levaria cada integrante a meditar, e vai me enviar
através da mensagem no AVA. Não precisa ser 3 laudas, basta 1, 2 no máximo, entende? Não precisa ser algo tão assim. Mas o que eu vou querer se a gente tivesse tempo para se apresentar, seria uma apresentação aqui, né, de grupo. Só que o nosso cronograma, ele não vai ter tempo para a gente poder ter essa apresentação, porque a gente vai ter a última aula, vai ser sobre plantas medicinais, vai ser sobre florais e homeopatia, e depois a gente tem a avaliação, a prova, né, a oficial. Então, a ideia é que vocês me tragam isso até a data do dia 11/6, que é uma quinta-feira, até uma quinta-feira, porque na sexta-feira eu já vou fechar a nota da parcial, tá? Para vocês. Essa semana, amanhã, eu tô dando para vocês a nota da terceira unidade, correto? Eu acho que eu ainda não coloquei. Então, amanhã eu dou a nota da terceira unidade. E na sexta-feira que vem, vocês já vão ter a nota da quarta unidade, que seria essa atividade para me entregar até quinta-feira. Ok, gente? Pode ser? Turma? Sim, pronto. Deu para entender a atividade direitinho? Sim, senhora. Joia. Alguém quer falar alguma coisa? Tá. A equipe vai ser a mesma, tá? A mesma. Vocês não precisam mudar a equipe de terapia alternativa, mantém vocês aí que já estão acostumadas uma com as outras e tal, mas é só isso mesmo. Bom, o que é que vocês acham da ideia da gente tentar meditar 5 minutinhos? Vamos fazer o fechamento com a meditação? Agora tá mais calma, dá para mim. Vamos. Oi? Não, para mim tá ok agora, professora. Ai, que ótimo, Alessandra. Eu vou apagar a luz. Isso. Eu vou agora aumentar o som. Tirar os óculos. Observa aqui minha postura, todo mundo aí também. Então, escolham a postura que vocês querem, tá? Então, vamos começar com a inspiração. No tempo em que vocês acharem melhor para vocês, pode ser 3, 4, 5. Uma pausa cheia. Depois descendo. Uma pausa vazia. Vamos fazer esse movimento somente 3 vezes, tá? 3 ciclos. Quem conseguiu fazer os 3 ciclos, gentilmente, traga o seu olhar para acima um pouco das sobrancelhas e tente visualizar um ponto de luz no centro das sobrancelhas, um pouco acima, e observe a mente.
Observe para onde a sua mente vai, depois traga ela de volta. E respire normalmente, tá? Sem forçar a respiração. Vamos meditar em silêncio. Oi, gente. Tá todo mundo bem? Tranquilo, professora. Tudo ótimo. Certo. Certo. Todo mundo conseguiu? Eu consegui. Eu ainda ficava mais um pouquinho.
Eu Sim, não, sim. Prof. Não tô conseguindo me concentrar. Eu não demorei mais porque poderia ser que tivesse algum incômodo, né? Em algumas pessoas que não têm o hábito e tal. Ó, eu sugiro que meditem entre 10 a 15 minutos para começar, porque os 5 primeiros minutos, ainda que você passe pelo relaxamento, pela respiração, quem não está acostumado pode ficar naquela angústia de querer ver alguma coisa, de querer ver, e isso vai acabar bloqueando. Então, os 5 primeiros minutos é de adaptação. Você começa, com 5 minutos você já vai começando aos poucos e se aprofundando. Então, 10 a 15 minutos seria o ideal para quem está iniciando, se conseguir. Se conseguir somente menos, 10, tudo bem, não tem problema. Depois vai aumentando aí o tempo, tá bom? Mas é importante que a gente coloque a intenção, né? Que a gente não se esqueça da intenção, do objetivo, do não julgamento, do autocuidado. O autocuidado, né? A questão da postura, de você conseguir respeitar o seu limite, isso é muito importante. E gentilmente você vai realizando a prática da meditação. Tá bom, gente? Viu, Prof? Dá uma olhada no material que eu passei para vocês. Sobre a técnica, tem um pouquinho de mais coisas lá, mas assim, tá bonitinha, bem arrumadinha para que vocês possam imprimir se quiserem e daí começar. Eu tenho certeza que vocês vão melhorar muito, sobretudo esse momento que a gente está vivenciando, que transmite ansiedade para a gente, que transmite medo. É muito importante, sobretudo, meditar nesse momento. Tem muitas lives acontecendo. Inclusive, hoje, neste momento, está tendo uma meditação, que começou, não, já deve ter terminado, começou às 19h30, de uns amigos terapeutas que eu tenho. Eu posso até passar para vocês o link para vocês também acompanharem, tá? Quando não estiverem tendo aula, tá bom? Professora, qual é a unidade de sessão que a senhora colocou para que a gente possa acompanhar? Oi, Alessandra. Qual é a unidade de sessão que a senhora colocou, professora? Esse artigo aí que a senhora acabou de falar. O artigo, qual artigo? Esse exercício que eu passei? Esse exercício, isso. Tá, foi pro e-mail de vocês, no AVA. Ah, tá no e-mail, beleza. Tá no e-mail do AVA, tá? Dá uma olhadinha lá. Se não tiver, pode entrar em contato comigo. Eu vou olhar. Viu? Professora não tá não, mas eu enviei hoje para todo mundo mais cedo. E se eu não me engano, tem uma outra coisa lá também. Mas essa daí que tá lá como exercício de respiração, relaxamento e meditação, viu? Isso, eu recebi. Acabei de verificar agora. Joia, maravilha. E semana que vem a gente vai ter a aula, o nosso fechamento de aula sobre plantas medicinais, florais e homeopatia. Não temos mais trabalhos, tá? Esse é o último, acabou. E amanhã a gente tem imagem pessoal e saúde, tá? Que também não vai mais trabalho, acabou. Viu? Então, a senhora mandou por e-mail ontem, de terapia? Eu vi que estava lá, hoje eu abri o e-mail, mas eu vi que tem coisas ainda para eu abrir. Abri algumas coisas que eu precisava responder imediatamente, mas eu vou ver de vocês amanhã, tá certo? Tá certo, pronto. E Tá aí bom? a gente só tem o último de amanhã, né? Que é o spa, tanto das mãos, dos pés, aí depender, né? Tem um texto também, Pro, que a senhora passou pra gente sobre o abraço. Foi, que é o toque, né? Não foi isso? Não foi isso? Isso. Pois é. A gente vai discutir sobre ele. Vocês fizeram, não foi? Sim. Pronto. A gente vai discutir. A gente pode discutir. Essa atividade foi atividade de terapia alternativa, correto? Essa atividade, se eu não me engano, acho que foi imagem pessoal, porque eu acho que foi quando eu enviei o e-mail que eu achei lá na caixa. Do toque terapêutico? Eu sei que é contato físico.
Tá, eu acho que não, mas vamos confirmar isso, tá bom? Não E aí, precisa. se for o caso, amanhã a gente tiver tempo, a gente discute sobre ele, viu? Tranquilo. Uma roda de conversa, tá bom? Tá bom, então. Certo. Então tá, eu vou dar uma olhadinha no e-mail, vou ver se dou uma olhadinha logo aqui agora e respondo para vocês. E essa aula gravada, já vou aqui para a gravação. Pronto. Essa aula gravada, parei a gravação.